eu quero começar a falar da dimensão dos direitos humanos, ou dimensões dos direitos humanos. Eu falei para vocês que os direitos humanos, eles são frutos de um longo processo histórico, de um longo e complexo processo histórico. Isso faz com que os direitos humanos tenham múltiplas dimensões, a depender do contexto histórico que eles foram surgindo. Os direitos humanos, eles não surgiram de uma vez só, de uma tacada só. Eles surgiram lá, para aqueles que entendem como eu, que eles surgem lá no século XVIII, com as primeiras revoluções burguesas, e eles foram tendo modificações e até hoje não deixa de surgir novas considerações sobre os direitos humanos. Só é ver a proteção dos direitos humanos no que diz respeito à população, por exemplo, LGBTI. Então, a todo momento surgem novas demandas sociais, é necessário normatizar essas demandas sociais com o fim de proteger os vulneráveis, né? Beleza? Então, nós vamos falar aqui dessa múltipla consideração, desse múltiplo olhar, desses múltiplos direitos humanos. Lembre-se o que eu falei no bloco anterior, de que uma das características dos direitos humanos é a indivisibilidade e a complementariedade. E às vezes, quando você olha um direito humano e acha, não, ele protege a liberdade, para proteger a liberdade, que exige uma abstenção do Estado, você também você também força o Estado a tomar determinadas atitudes, a desenvolver políticas públicas, ou seja, desenvolver prestações sociais. Então, direitos humanos é um tanto complexo. O que eu vou fazer é tentar separar aqui em caixinhas. Por quê? Porque os concursos separam em caixinhas. E aí vocês vão ter que saber essa chamada as dimensões dos direitos humanos. Alguns livros mais antigos, mais clássicos, podem chamar de geração de direitos humanos. Quando eu acabar esse tema, eu vou para essa polêmica, se a gente deve chamar de dimensão ou geração de direitos humanos. Vamos começar pela primeira dimensão dos direitos humanos, ou direitos humanos de primeira dimensão. O que é que acontece? Como é que os direitos humanos surgem? Os direitos humanos surgem a partir de uma demanda da população europeia e também da população americana, a partir de uma demanda de indivíduos que não estavam tendo segurança jurídica acerca de uma série de coisas, acerca tanto da sua proteção individual. Eles eram presos sem serem informados do que estavam sendo acusados, eram presos, a sua família não sabia para onde eles iam. Do ponto de vista fiscal, se cobravam tributos deles que não tinha nenhuma espécie de previsão normativa. Então, essa insegurança a respeito do viver em sociedade dessa época, que a gente está falando aqui basicamente do século XVII, fundamentou o surgimento dos direitos humanos. Um pouco antes do século XVII, entre os séculos XIV e XV, surgiu um grupo de teorias que tinham por função fundamentar o exercício do poder soberano, o exercício do poder do soberano, o exercício do poder do rei. Lembre-se que século XV, século das grandes navegações, onde o Brasil foi descoberto, nós tínhamos grandes monarquias, né? Monarquias absolutistas, né? Onde o rei mandava em tudo. O rei era o representante de Deus na terra, né? E surgiram várias teorias com essa tônica do rei, o representante de Deus na terra, que foram fundamentar esse poder divino. Essas teorias ficaram conhecidas como teorias do poder divino dos reis, ou teorias do direito divino dos reis. Em que, como o rei ele era um representante de Deus na terra, ele devia legitimidade sobre o seu governo a quem? A Deus apenas, e não aos indivíduos.
Então, ele não precisava prestar contas para os indivíduos sobre o que ele fazia ou o que ele deixava de fazer. Então, esse período, que foi chamado de Antigo Regime lá na França, foi um período muito difícil, muito duro para os indivíduos que não tinham segurança de como se portar na sociedade. Porque bastava um voluntarismo do rei, bastava o rei querer prejudicar alguém e ele prejudicava. E esse indivíduo, ele não tinha como se defender do ponto de vista institucional, do ponto de vista jurídico. É claro que esse indivíduo poderia montar mini exércitos, né, que na Idade Média eram conhecidos como cavaleiros, que poderiam protegê-lo do rei, né? Mas esse indivíduo não tinha uma legitimidade institucional para se defender, né? Nesse período também havia a própria consideração, isso é um reflexo desse período, de que o rei não erra, né? The king can do no wrong, né? O rei não erra, o rei não tem responsabilidade. Era a figura da irresponsabilidade real, irresponsabilidade do rei. Toda essa situação, somada ao domínio na sociedade civil da burguesia enquanto classe, burguesia é uma classe bastante comercial, que se caracterizou pelas trocas comerciais, e como todos aqueles que fazem contratos, você precisa ter segurança jurídica para fazer contratos, para fazer trocas, para fazer intercâmbio. Essa aura da sociedade burguesa influenciou basicamente os intelectuais dessa época, de modo que esses intelectuais começaram a contestar, no plano filosófico inicialmente, esse domínio do rei, esse domínio absolutista, esse Estado absolutista. De modo que eles começaram a defender, em uma época em que o saber teológico já não era mais o predominante, mas o saber antropológico, onde o homem era o centro da Terra e não Deus o centro das concepções, que o que legitimava um governo não era ter um representante de Deus na Terra, mas sim que os indivíduos cansados de viver em um estado de guerra, esses indivíduos que legitimavam que o soberano, enquanto representante do Estado, protegesse esses indivíduos e, portanto, protegesse a sociedade inteira. Então, esses indivíduos, cansados de viver em guerra um com os outros, eles conferiam certa legitimidade para o soberano, eles abdicavam de parte da sua liberdade em troca de regras sociais sólidas e davam esse poder ao soberano. E esse soberano protegia esses indivíduos. Em troca, esse soberano deveria dar certa participação política para os indivíduos, influenciar na própria construção dessas regras jurídicos sociais. Esse grupo de filósofos começou a defender que, na verdade, existia uma espécie de contrato social tácito, em que os indivíduos davam poder ao soberano e o soberano protegia os direitos naturais desses indivíduos. Esses filósofos, por defenderem que existia um contrato social tácito, foram chamados de contratualistas. Vocês já devem ter ouvido falar deles, como Rousseau, Montesquieu, John Locke. Eu ainda vou falar muito sobre eles no próximo bloco, né, que essa é uma das principais fases dos direitos humanos. E aí, esses contratualistas foram que deram base teórica para a própria existência das grandes revoluções burguesas, em que o valor liberdade, o valor que dizia que o Estado não poderia interferir na vida desses indivíduos, era um valor fundamental. Lembre-se que eu estou falando do século XVIII, o século do Estado liberal, né? Então, deveria existir uma normatização que protegesse esses direitos naturais dos indivíduos. Direito à liberdade, direito à opinião, direito à participação política, direito à propriedade, direito à segurança, direito à vida. Esses direitos eram consectados, esses direitos eram obtidos a partir da abstenção do Estado
da interferência na vida desses indivíduos. Então, tanto liberdades civis como de expressão, liberdade de reunião, liberdade de propriedade, quanto políticas, direito de participação na administração da sociedade, quanto de segurança, como você está vendo no seu slide, compunham essas primeiras constituições, tanto a Constituição americana quanto a Constituição Francesa lá de 1791, oriunda da Revolução Francesa de 1789. No Brasil, esses direitos estão previstos, em geral, no artigo 5º da nossa Constituição, que são os direitos e garantias individuais, né? Podendo ser encontrados em outros dispositivos, como eu já mencionei para vocês. Esses são os direitos de primeira dimensão, né? Os direitos que exigem uma abstenção do Estado na interferência na vida dos indivíduos. Porém, esse Estado liberal, a sociedade chegou a uma compreensão de que esse Estado gerava muitas desigualdades. Porque aqueles que tinham, para usar uma linguagem marxista, aqueles que tinham detenção dos meios de produção, eles exploravam aqueles que não tinham essa detenção dos meios de produção e só tinham como vender a sua própria força de trabalho. Isso gerou, com o tempo, uma exploração muito grande, como, por exemplo, a inexistência de limites da jornada de trabalho. Qual era o limite da jornada de trabalho no ápice do Estado liberal? Era o limite que um corpo aguentava. Então, a mortalidade era muito alta nessa época, não existia longevidade. Existia trabalhos intensos de mulheres, trabalhos intensos de crianças, inclusive. Não existia limitação da jornada de trabalho. Foi formada uma grande classe urbana, uma massa urbana, que depois o Marx vai chamar de proletariado, que começou a exigir que o Estado interferisse na relação capital-trabalho para reduzir essas desigualdades e começou a exigir direitos, né? A gente já está aqui no final do século XVIII e também no século XIX, final do século XVIII, começa o Estado liberal. A gente já está no século XIX, em que há muitas as ideias socialistas e, no futuro, as ideias comunistas começaram a circular por esse ambiente. Então, começou-se a exigir que não apenas o Estado se abstivesse de interferir na vida dos indivíduos, porque quando o Estado fazia isso, o Estado perpetrava as desigualdades. Isso era o discurso da época. E era preciso, então, o Estado interferir nessa relação capital-trabalho. Então, surgiram demandas por igualdade. Então, os direitos da igualdade ou os direitos prestacionais, constituem essa segunda dimensão dos direitos humanos, né? Quais são os marcos, né? Os marcos desses direitos humanos, do ponto de vista político, são a Revolução Socialista da Rússia, né, de 1917, a Revolução Russa, e a própria criação da Organização Mundial do Trabalho de 1919. E os marcos constitucionais são a Constituição do México, de 1917, e a Constituição de Weimar, que era na Alemanha, de 1919, né, na Alemanha. Então, essa Constituição do México e de Weimar trazem uma série de direitos sociais dos trabalhadores, como, por exemplo, limitação da jornada de trabalho, salário mínimo, direitos de descanso, um dia de descanso por semana, limitações quanto ao uso do trabalho de crianças, né, determinados trabalhos como insalubres, trabalhos perigosos não poderiam ser exercidos pelas crianças. Então, a construção, a autorização para a formação de sindicatos, essas coisas, né? Todas esse pleiade de direitos que foi chamado de constitucionalismo social. O primeiro constitucionalismo a gente chamava de constitucionalismo liberal, que originou esses direitos de segunda dimensão. Veja que esses direitos estão atrelados à ideia de igualdade, basicamente igualdade material. O Estado interfere na relação capital-trabalho
para promover igualdade material, limitar o capital e proteger o valor trabalho. Na nossa Constituição, esses direitos estão previstos tanto no artigo 6º quanto no artigo 7º. O artigo 6º trata dos direitos sociais e o artigo 7º trata dos direitos dos trabalhadores, além de uma série de outros dispositivos espalhados na nossa Constituição. O artigo 1º, inciso 4 da nossa Constituição, fala que um dos princípios fundamentais do Brasil são os valores sociais do trabalho, junto com os valores da livre iniciativa. E o artigo 170 caput fala de regras para intervenção estatal na ordem econômica. Então, essa pleia de direitos constituem o chamado constitucionalismo social, onde o Estado teria que interferir na vida desses dois indivíduos, interferir na sociedade. E, por fim, temos os chamados direitos de terceira geração. Veja que nos direitos de primeira geração ou dimensão e no direito de segunda dimensão, estamos falando basicamente de indivíduos considerados em suas individualidades, né? Os primeiros, chamados de direitos da liberdade, o Estado deveria se abster de interferir na vida dos indivíduos. E depois, os direitos da igualdade, o Estado deveria interferir nas relações de trabalho para proteger os indivíduos, no caso, os trabalhadores. Os direitos de terceira dimensão são diferentes, né? São diferentes porque eles não se destinam especificamente a um indivíduo, né? Não tratam especificamente dos interesses de um indivíduo, até de um grupo menor. Eles tratam de interesses indeterminados, né? O que em processo civil, por exemplo, direito processual, a gente chama de direitos difusos e coletivos. Direitos que não pertencem a ninguém em particular, né? Mas que todos usufruem desses direitos. Como, por exemplo, o direito ao meio ambiente, previsto lá no 225 da nossa Constituição. Veja o que diz o caput do 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Veja como esse direito ele é considerado em si um direito coletivo que não pertence a nenhum indivíduo. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, inclusive aquelas pessoas que nem nasceram, ou seja, as futuras gerações. Então, essa terceira dimensão dos direitos humanos é uma dimensão que tem a ver com esses direitos coletivos e difusos. Então, alguns autores falam direito à paz. Um direito, um indivíduo, ele não tem direito à paz. A coletividade tem direito à paz, até porque a paz só é possível de ser conquistada se for construída coletivamente. O patrimônio comum da humanidade, o direito ao desenvolvimento, enfim, são vários direitos difusos e coletivos que não pertencem a um indivíduo apenas. É claro que alguns doutrinadores chegam a falar de uma quinta, de uma sexta geração de direitos ou dimensão de direitos. Vocês têm que saber que existem autores que falam disso. Se tiver uma questão de prova perguntando se existe uma quinta geração de direitos, assim, uma pergunta seca, essa alternativa está certa. Mas eu acho que o que vocês precisam dominar são essas três dimensões dos direitos fundamentais, ou direitos humanos, porque elas estão bem sedimentadas em sede doutrinária. Uma forma de vocês entenderem melhor, ou talvez fixarem essas dimensões de direitos humanos ou direitos fundamentais, é pensar no próprio lema da Revolução Francesa, né? A igualdade, a liberdade, igualdade e fraternidade, né? Liberté, égalité, fraternité, né? A igualdade é um direito de primeira geração ou dimensão. A igualdade é o direito de segunda dimensão e a fraternidade, esse direito que não pertence a ninguém em particular, é um direito de terceira dimensão. Beleza?
Então, esse é o tema da dimensão dos direitos fundamentais. Lá atrás, eu falei para vocês que nesse tema da dimensão dos direitos fundamentais, eu ia falar que existe uma discussão na doutrina entre se era o certo usar geração ou se era o certo usar dimensão dos direitos fundamentais. O que é que acontece? Quando essa teorização é feita, se utiliza a palavra geração de direitos fundamentais ou de direitos humanos. Só que a doutrina passou a criticar esse termo. Por quê? Porque passa-se a ideia de que essa geração é como se fosse... quando surge uma nova geração, aquela outra geração é abandonada, porque aquela outra geração foi ultrapassada, então não serve mais de nada. E a doutrina começou a defender que esse conceito não refletia a ideia de direitos humanos. Porque o fato de surgir uma nova geração de direitos humanos não exclui a geração anterior. Então passou-se a entender que era melhor falar de dimensão de direitos humanos. Porque a dimensão revela uma ênfase, um aspecto de algo que é complexo, né? Então, como eu disse para vocês, o fato de nós termos, por exemplo, o direito ao trabalho digno, que é algo relativo a uma prestação social, logo é algo de segunda dimensão, não anula o direito de participação política, que é algo de primeira dimensão. Como eu disse para vocês, o direito à liberdade, que é algo de primeira dimensão, ou melhor, o direito à segurança, né, a você viver sem ter medo de ser morto, necessita, que é um direito de primeira dimensão, direito à vida, necessita também de prestações positivas do Estado relativas à segurança pública. Por exemplo, fazer concursos para policiais, delegados de polícia e outros órgãos da segurança pública. E essas prestações têm a ver com a segunda dimensão. Veja que a primeira dimensão depende da segunda dimensão e mais, esses seres humanos que dependem da proteção da sua vida, se eles não viverem em um ambiente ecologicamente equilibrado, eles não conseguem nem viver. É só pensarmos que existem refugiados, chamados de refugiados ecológicos, são aqueles que fogem de desastres naturais, furacões, maremotos. Então, veja como tudo está interconectado. Por isso que os autores costumam falar de dimensão. O que é que eu quero que vocês já tenham desse debate? Se vocês lerem no seu material de estudo que vocês escolherem, se vocês não escolherem o e-book aqui da LM2, geração de direitos fundamentais, não está errado. Não está errado, mas é um termo ultrapassado. E pode, ao mesmo tempo, ter questões fazendo essa distinção para vocês entenderem essa problemática. Beleza?